Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, hoje a igreja vem nos trazer esse evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, onde Jesus fala basicamente sobre o julgamento. E Jesus pede: não julgueis e não sereis julgados. Jesus pede isso aos seus discípulos, que não julguem as pessoas. E por isso então, é sobre isso que nós vamos conversar durante esta homilia. O que é o julgamento e por que nós não podemos ou devemos julgar as pessoas. Para fazer essa homilia, nós vamos nos valer do pensamento de Santo Tomás de Aquino, que aqueles que acompanham a oração da manhã, todos os dias que fazemos às 6 horas no YouTube, já devem estar acostumados com esse nome. Mas para você que nunca assistiu essa oração, para você que não conhece Santo Tomás de Aquino, basta dizer para você que ele é considerado o santo mais inteligente de toda a Igreja Católica. Ninguém, nenhum dos santos, nenhum dos homens, nenhuma das mulheres que passaram pela Igreja tiveram a inteligência, tiveram a sabedoria, tiveram a profundidade de Santo Tomás de Aquino. Não é por acaso que ele é chamado de doutor angélico. As pessoas acreditavam que a sabedoria de Santo Tomás de Aquino era tão grande que era comparada à sabedoria dos anjos, que um ser humano comum não era capaz de ter tanta sabedoria como ele tinha. E Santo Tomás de Aquino, estudando sobre esse mandamento de Jesus, não julgueis, Santo Tomás de Aquino, ele estabeleceu as 10 razões para não julgarmos o próximo. Mas antes de falar sobre as 10 razões, os 10 motivos pelos quais nós não podemos julgar ninguém, eu quero só falar para você qual é o conceito de julgamento conforme Santo Tomás de Aquino. Julgamento ou julgar alguém é colocar-se na posição de juiz, tanto que a palavra juiz tem o mesmo radical que a palavra julgar. Juiz é aquele que julga é o juiz. Então, toda vez que você julgar alguém, você vai estar se colocando na posição de juiz para dizer o que é certo ou o que é errado na vida de uma pessoa. É isso que um juiz faz. Se você já entrou na justiça, ou se alguém já entrou na justiça contra você, se você já teve que comparecer a alguma audiência no fórum, você já deve ter percebido. O juiz fica sentado, ouve o que você tem a dizer, ouve o que a parte contrária tem a dizer, e depois o juiz estabelece o julgamento. O juiz vai dizer quem está certo, quem está errado. Julgar é isso, é fazer o papel de juiz na vida das pessoas. Agora sim, nós estamos preparados para conversar sobre os 10 motivos, as 10 razões para não julgar, conforme Santo Tomás de Aquino escreveu. A primeira razão pela qual nós não podemos julgar ninguém é porque julgar alguém é suspeitar da sua honestidade. Quando é que o juiz julga uma pessoa? É quando o juiz não sabe se aquela pessoa está falando a verdade ou a mentira. É quando o juiz está suspeitando da honestidade de alguém. Se você decide, por exemplo, julgar uma pessoa, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, antes de tudo você está suspeitando da honestidade dessa pessoa. Você está dizendo que não confia o suficiente para acreditar no que ela diz, para acreditar no que ela é. Então você faz um julgamento. Julgar é suspeitar da honestidade de alguém. E todas as vezes que alguém estiver julgando, você lembra: essa pessoa não está só querendo dizer o que está certo ou o que está errado. Essa pessoa está suspeitando da sua honestidade. Segundo motivo estabelecido por Santo Tomás de Aquino: por que não devemos julgar as pessoas? Porque quando você julga alguém, você presta mais atenção nos defeitos da pessoa do que nas qualidades. E aí você começa a observar
que em geral, quem gosta muito de julgar os outros, são pessoas muito pessimistas, são pessoas negativas, são pessoas que gostam de focar no que é errado, de focar no que é sujo, de focar no que é pecado, no que é imoral. São pessoas que ficam destacando os erros dos outros. Então essas pessoas são as que mais gostam de julgar. Elas focam no mal e não no bem. Elas focam nas quedas que a pessoa tomou e não nas vezes que a pessoa levantou. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você tem perto de você alguém que você já percebeu que gosta muito de ficar falando dos defeitos dos outros, muito cuidado. Essa pessoa traz dentro de si o germe do julgamento. E muito provavelmente, quando você errar, ou quando essa pessoa suspeitar que você errou, é você que ela vai colocar no banco dos réus. Terceiro motivo para não julgar ninguém. Quando você julga alguém, você coloca em xeque a admiração que você tem pela pessoa. Julgar alguém é de alguma maneira diminuir a credibilidade, a confiança, a admiração por alguém. Então, uma esposa que julga um marido, ela talvez nem perceba isso. Mas ao julgar o marido, ela já está diminuindo a admiração que ela tem pelo marido. O amor que ela tem pelo marido. Porque quem ama não julga. E quem julga não ama. Por que você, se você for olhar no Código Civil, por que se proíbe um juiz, por exemplo, de julgar o filho dele? Não sei se você sabia disso, mas vamos pegar uma situação. O filho de um juiz entrou com uma ação na justiça. Se o juiz que for julgar o caso for o pai, o juiz está proibido. E isso é um caso que no direito se chama impedimento. O juiz está proibido de julgar o próprio filho. Por quê? Quem ama não julga. Quem julga não ama. Você que gosta de ficar julgando as pessoas, saiba, a cada vez que você julga alguém, a sua admiração, o seu carinho, o seu amor por aquela pessoa diminui. Para julgar, é preciso que você se afaste da posição de quem ama e se coloque na posição de carrasco. E se coloque na posição de acusador, e se coloque na posição de alguém que não tem compaixão, de alguém que não tem pena, de alguém que não se comove com a situação do outro. Então, muito cuidado, você que gosta de julgar seus parentes, você que gosta de julgar seu pai, sua mãe, seu esposo, seu marido e até seus filhos. A cada vez que você julga, uma parte do seu carinho, do seu amor por aquela pessoa vai embora. Próximo motivo. Por que não devemos julgar as pessoas? Porque julgar é ocupar o lugar de Deus na vida do outro. Quem julga é Deus. Só Deus pode julgar. Ué, padre, mas por que o juiz julga? Porque o juiz julga de acordo com as leis dos homens. Mas de acordo com as leis espirituais, só Deus pode julgar. E por que só Deus pode julgar? Porque só Deus está acima do bem ou do mal. Só Deus não erra. Só Deus não comete pecado. Só Deus não comete deslize, não comete injustiça. Então só Deus pode julgar. Mas quando você julga, você ocupa o lugar de Deus na vida da pessoa. E qual é o perigo? Se você ocupa o lugar de Deus na vida daquela pessoa, você está chamando para si uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de quem não erra, de quem não comete pecado, de quem está acima do bem e do mal. Por exemplo, se eu tenho um irmão, e o meu irmão chegou em casa com um olho vermelho, nariz vermelho, meu irmão chegou em casa com a pupila dilatada, e eu olhei e comecei a julgar o meu irmão dizendo que ele usou droga, eu me coloco na posição de Deus na vida do meu irmão,
Eu me coloco na posição de quem sabe tudo. Eu me coloco na posição, inclusive, de alguém que nunca usou e nunca vai usar droga. Porque se eu uso droga, se eu já usei, ou se um dia eu puder usar, então eu não posso julgar. Porque para você julgar, você tem que estar acima daquilo que a pessoa está fazendo. Se você está no mesmo nível, então julgar você não pode. Entendeu agora? Quinto motivo pelo qual você não pode julgar ninguém. Julgar é sentir-se superior ao outro. Toda pessoa que gosta de julgar é uma pessoa que se sente superior, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa prepotente, é uma pessoa soberba. Ela pensa: fulano caiu, eu não caio, por isso eu posso falar de fulano. Fulano bebeu, eu não bebo, por isso eu posso chamá-lo de cachaceiro. Fulana traiu o marido, eu não traio o meu marido, por isso eu posso chamar fulana de adúltera. Fulano roubou, eu não roubo, por isso eu posso chamar fulano de ladrão. Tá percebendo? A pessoa que julga, ela se coloca acima dos outros. E você pode observar, em geral, quem julga nunca se sente no mesmo nível. Tanto que a pessoa que julga, muitas vezes, ela não aceita nem ser contrariada. É a vontade dela que tem que se fazer. É o que ela quer, é o jeito que ela pensa, é as coisas que ela diz que tem que valer como verdade. E aí você começa a perceber o porquê que muita gente que gosta de julgar os outros termina sozinho. Por que muito homem que gosta de julgar acaba separando da esposa, acaba perdendo seus amigos? Por que muita mulher que gosta de ficar julgando acaba também se isolando até da família, das amigas, dos companheiros da igreja? Porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que a todo momento está se sentindo superior. A todo momento aquela pessoa quer demonstrar ares de grandeza. Ela se sente acima do bem e do mal, como diz Dona Maria. Ela se sente a última bolachinha do pacote. Então ela julga porque ela acha que ela é melhor do que os outros. Mais um motivo para não julgar ninguém. Julgar é ignorar os seus próprios erros. É ignorar que você tem defeitos. Porque veja, se você comete pecados e você vê o outro cometendo pecado, de duas uma. Ou você vai julgar porque você esqueceu que você peca ou fingiu que você não peca, ou você vai levar em conta seus pecados e não vai julgar o outro. O que Jesus está dizendo é: você não tem o direito de julgar porque você também faz até pior do que o outro faz. Aí a gente lembra das pessoas que gostam de fofocar, né? Hoje no programa Mensagens de Fé, a gente falava sobre a fofoca como um tipo de julgamento. A pessoa que fofoca, ela fala mal da vida de todo mundo, mas ela esquece que a vida dela, às vezes, é mais suja, é mais complicada do que a vida de todos os outros. A mulher que julga a vizinha, a filha da vizinha, ela esquece que ela tem filha e que a filha dela, às vezes, apronta muito mais que a filha da vizinha. O homem que julga, esses dias eu vi Dona Maria falando assim: ô padre, uma mulher, Dona Maria dizia assim, tem coisas que parece que são específicas de cada gênero, né? Por exemplo, um homem que bebe é feio, mas uma mulher que bebe, que vive caindo pelas ruas, é horroroso. Uma mulher que fofoca é feio, mas um homem fofoqueiro é a coisa mais feia que já se viu. Mas tem muito homem fofoqueiro. Tem muito homem que não consegue ficar sem ver as coisas erradas e bater com a língua nos dentes e julgar o próximo. Mas você, homem, que gosta de julgar o próximo, gosta de julgar seu irmão, gosta de julgar seu primo, julga seu cunhado, julga o filho do vizinho, será que você já parou para perceber que na sua casa
às vezes acontecem coisas piores do que as coisas que você está julgando no outro. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele afirmou assim: tira primeiro a trave do teu olho, e então poderá tirar o cisco do olho do teu irmão. Como que na sua casa está cheio de problema? Como que sua família está passando por coisas horríveis e você tem coragem de se levantar para julgar a família dos outros? Então, esse é mais um motivo para não julgar. Porque quando você julga, você esquece ou você finge que não tem defeito, que você não erra. Próximo motivo, já estamos no 7º. Julgar os outros é denunciar os próprios pecados. Olha essa, Dona Maria. Julgar os outros é denunciar os próprios pecados. Aqui eu quero lembrar para você de um pensamento de Freud, da psicanálise. Freud dizia assim: a gente só incomoda com aquilo que o outro faz se aquilo que o outro faz encontra correspondência naquilo que nós fazemos. Você só vai incomodar com o defeito de alguém se lá no fundo você também tiver aquele defeito. E aí Freud até falava das pessoas que ficam muito incomodadas com o homossexualismo. O tempo inteiro, fulano é gay, fulano é gay, fulano é gay. Freud falava, você também é gay. Porque se você fica incomodado tanto com os outros que são, é porque no fundo você é, só que você não tem coragem de assumir. Você que fica reclamando, incomodada, porque a sua vizinha está traindo o marido, porque sua vizinha sai, chega de madrugada, sabe por que você incomoda? É porque lá no fundo talvez você também teria vontade de fazer isso, não tem coragem, e aí porque a sua vizinha tem coragem você fica incomodado. Está percebendo? Cuidado quando você vai julgar o outro, porque ao julgar você se condena. Quando você começa a focar demais no problema do outro, você mostra que aquele problema também existe em você. Então, muito cuidado quando você fica focado no vizinho que gosta de fazer determinadas coisas, quando você fica focada na sua cunhada que gosta de usar roupa curta, quando você fica fazendo julgamento sobre o seu cunhado que vive só comprando roupas caras e que não paga. Isso denuncia que lá no fundo você gostaria de viver aquilo, não tem coragem e por isso condena aquele que tem. Próximo, já estamos no 8º. Quem julga os outros atrai para si o julgamento de Deus. Essa é muito pesada. Tudo isso que eu falei para você, esses 7 que passaram, foram pensamentos de Santo Tomás de Aquino. Ele falou 10 motivos para não julgar os outros. O 8º, quando você julga alguém, você atrai para si o julgamento de Deus. Então, julgar alguém é pedir a Deus para julgar você também. E quanto mais duro for o seu julgamento, mais duro vai ser o julgamento de Deus sobre sua vida. Por isso, se você não quer que Deus pegue pesado com você, procure não pegar pesado com os outros. Procure não apontar dedo para ninguém. Procure não jogar na cara de ninguém os seus pecados. Procure não ficar julgando as pessoas, porque quem julga o próximo, da mesma maneira será julgado por Deus. 9ª, penúltima já. Quem julga os outros, nós falamos isso, condena-se a si mesmo. Aqui já não estou dizendo mais no sentido de acusar os seus próprios pecados, mas no sentido de atrair condenação. Porque veja, se você julga que o outro roubou, você está se condenando a si mesmo. Primeiro, porque você não sabe se ele roubou. Se ele roubou, não é da sua conta. Se ele não roubou, você está pecando por levantar um falso testemunho. Então você está condenando a sua própria alma. E o último, essa é talvez a pior, viu, Dona Maria? Quem julga os outros amaldiçoa a sua própria vida. Quero encerrar dizendo para você que gosta de julgar as pessoas. Você não precisa que ninguém faça macumba para você. Você não precisa que ninguém coloque o seu nome na boca do sapo.
Você não precisa que ninguém faça voodoo, bonequinho de pano com seu nome. Você não precisa de macumbeiro, de feiticeiro, de bruxa, de encantamento para prejudicar a sua vida. Aliás, você não precisa nem de inimigo, porque ao julgar o próximo, você se declara seu próprio inimigo. Então, meu irmão, de nada adianta você ficar assistindo a missa para as famílias. De nada adianta você ficar assistindo o programa Mensagens de Fé. De nada adianta você ficar pedindo a Deus a bênção, se você mesmo, com as suas próprias ações, afasta a bênção, atrai a maldição, julgando as pessoas, condenando os outros, apontando o dedo para os erros que as pessoas cometeram. Dica que eu dou para você: se você não quer que a maldição venha sobre sua vida, se você não quer que a sua vida fique travada, que as coisas não andem para você, pare de julgar, pare de condenar, pare de ficar focado na vida do outro. Foque na sua própria vida. Esquece o que o outro está fazendo, deixa o outro para lá. Ela vai ter que prestar contas diante de Deus. Cuide da sua vida e deixe que o outro cuide da sua. Se você fizer isso, você estará dando passos para que o julgamento de Deus não pese sobre você e para que as maldições que Jesus profetizou não recaiam sobre a sua vida.